Olá, estudante do sétimo ano. Nesse vídeo, nós vamos retomar algumas ideias em relação às operações com números inteiros. Ou seja, vamos retomar aí um pouco da subtração, adição, divisão e multiplicação com os números positivos e números negativos. Isso mesmo, né? São operações que estão presentes aí nesse conjunto numérico, mas que necessitam de muita atenção, porque em alguns momentos os números têm sinais positivos e negativos, e isso dá uma diferença no resultado. Vamos retomar então? Então, em que situações do nosso dia a dia nós vemos a aplicação dos números inteiros, né? A gente já viu aí algumas ideias relacionadas a saldo bancário, temperaturas negativas, enfim, são várias situações que acabam envolvendo, né, esses números que são chamados de números inteiros. Lucro, débito, localização, temperatura, prejuízo, crédito, né? Aqui são exemplos de situações em que nós aplicamos os números inteiros para representar, para resolver um problema, enfim, né? Situações do dia a dia de vocês. Então, em relação às operações, né? O que acontece quando eu vou adicionar dois números com sinais iguais? O que eu faço nesse caso, né? Eu vou adicionar os módulos desses números e manter o sinal. Então, por exemplo, se eu somar dois números positivos, o resultado vai ser um número positivo também. E se eu somar dois números negativos, o que acontece? O resultado também vai ser um número negativo. Sempre mantém o sinal desses números, né? A gente soma os módulos, que é a distância dele até o zero, e mantém o sinal. Mas isso acontece quando os sinais são iguais, né? Dois números positivos ou dois números negativos. E quando os sinais são diferentes, como é que eu faço essa adição? Eu vou subtrair os módulos, fazer a diferença entre os dois módulos e manter o sinal do número maior, aquele que tem maior módulo, né? Como por exemplo aqui, menos 2 mais 8. Fazendo a diferença dos dois é 6, né? 8 menos 2 é 6. E mantenho o sinal do maior, que nesse caso é positivo, né? O 8 positivo. O que é importante, né? Uma dica aí para vocês resolverem essas operações é pensar na questão financeira, pensar no dinheiro, né? Aquilo que é positivo é a grana que você tem e o que é negativo é a grana que você gastou, é a grana que você deve. Então fica bem mais fácil, fica muito mais intuitivo fazer uma adição ou uma subtração envolvendo esses valores se você utilizar essa ideia das finanças, né? Essa ideia do dinheiro. Então o que é importante também, né? Como que a gente resolve problemas utilizando essas regras, né? Então, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo para vocês. O Caio tem um débito de R$500 na sua conta e se ele fizer um depósito de 600, como é que fica o saldo dele? Vamos verificar? A gente vai fazer uma operação, a gente vai fazer uma adição, né? Ele tem débito de 500, que eu represento como menos 500, mas ele depositou, ele tem um crédito de 600, então mais 600. O que acontece? Fazendo a diferença entre os dois, dá 100 e mantém o sinal do maior número, do módulo maior, nesse caso, que é 600, mais 600. Né? Então, o saldo novo do Caio vai ser de R$100. Em relação à multiplicação desses números, o que acontece? Quando os sinais dos dois fatores são iguais, o resultado, o produto, vai ser um número positivo. E quando os sinais dos fatores forem diferentes, o resultado da multiplicação, né, o produto vai ser negativo. Então são regras bem importantes para que você resolva adequadamente, né, os problemas envolvendo essas operações. Vamos pensar aqui num desafio, né? Quais são os dois números cuja soma é menos 5 e o produto é menos 50? Olha só, um desafio para a gente pensar aqui juntos, né, nesse momento. Então, fazendo aqui algumas tentativas, né, principalmente olhando aqui para o produto, né, dois números que eu multiplico e dá 50, você já pensa na tabuada do 5, na tabuada do 10, né? O que acontece? 5 vezes 10 é 50. Como tem que dar menos 50, os sinais têm que ser diferentes. Então, mais 5 vezes menos 10, menos 50. Notem que se eu pegar mais 5 e somar com menos 10, dá menos 5. Matei a charada, consegui descobrir quais são os dois números desconhecidos. E na divisão, né, o que acontece? Né? Se eu for fazer uma divisão envolvendo números inteiros, como podemos utilizar a regra de sinal? Vamos relembrar então as regras da multiplicação.
Quando os dois números têm sinais iguais, o resultado fica positivo. Quando tem sinais diferentes, fica negativo. Então, observando, né, a divisão vai acontecer exatamente a mesma coisa. As regras serão as mesmas, né? Dois números iguais, com sinais iguais, resultado da divisão positivo. Dois números com sinais diferentes, o resultado da divisão fica negativo, conforme exemplo, né, que a gente acabou de ver no problema anterior. Então, observe aqui mais um exemplo, né, com números com sinais iguais, o resultado ficou positivo. Então, nesse vídeo, né, nós falamos aí sobre as operações com números inteiros. Muito importante você memorizar e entender as regras também. Espero que vocês tenham gostado e até breve.